Essa é uma coisa que, às vezes, eu não sei se o senhor tem feito essa experiência no seu trabalho pastoral. Às vezes as pessoas acham que a impressão que se tem é de que ela tem que ter pecado novo para confessar. E a gente tem que tomar cuidado com isso, senão daqui a pouco você acha assim, olha, você tem que fazer pecado novo porque você não pode repetir o pecado que você, o perdão que você pediu sobre aquele pecado. Então é importante as pessoas terem isso, olha, você não precisa ficar inventando o pecado, não é? Mesmo que você repita, não no sentido de que, olha, fui perdoado ou não, mas é porque às vezes acontece, né, de você repetir a mesma falta. Então é importante que a pessoa não tenha medo disso. Exatamente. E o outro elemento também é lembrar que cada vez que eu me confesso, eu tenho que ter um propósito de ir reduzindo, diminuindo as vezes que cometo aquela falta. Eu posso repeti-la, mas não na mesma proporção. Mas o propósito vai me levando a ir me educando, a ir me corrigindo, a ir me tornando melhor. Portanto, confesso novamente o pecado, mas numa proporção menor. Agora, essa questão da penitência ou o propósito da confissão, ela pode entrar já direto nessa questão da caridade, que é um outro propósito da Quaresma. Verdadeiramente. Também a caridade é um olhar para aqueles que precisam, né? Olhar para aqueles que não têm saúde, não têm comida, não têm trabalho, não têm moradia. Não tem dignidade, ou seja, perderam o respeito pela vida. Então, é ter um olhar caridoso, ou seja, um olhar de quem ama, como o de Jesus, para aqueles que precisam. Agora, como que a pessoa pode fazer uma boa confissão? Vamos supor, tem alguém em casa que ligou a televisão agora, você que acabou de ligar a televisão no programa Você Pode Ser Feliz, como é que eu posso fazer uma boa confissão porque eu não tenho essa prática? Ou, por exemplo, pessoas que há muito tempo não participam da igreja e resolvem retomar, até com um propósito, olha, eu vou voltar a participar da igreja. E pegou a gente falando aqui sobre essa questão da confissão. Como é que ela pode fazer uma boa confissão? O que rege isso para a pessoa? A primeira coisa é a questão de um bom exame de consciência. O que é isso? Eu vou parar e vou olhar o que eu tenho feito, se isso está de acordo ou não com a proposta do Evangelho. Se for necessário, até anote, para você não se perder. Não é para anotar o pecado, mas às vezes anotar pontos de referência para quando eu for fazer a minha confissão, eu os tenha para dizer ao confessor. Então, anota lá, olha, isso que aconteceu, essa situação. Primeira coisa. A segunda coisa é o propósito. Dentro dessas coisas que eu indiquei, que eu quero deixar ou jogar através da confissão, qual propósito, ou seja, o que eu me proponho a fazer menos? Ou o que eu me proponho a não fazer mais? Depois eu tenho a declaração, ou seja, vou ao confessor e depois recebo a penitência, que é um projeto novo que eu vou querer fazer em minha vida. E ele começa com o meu agradecimento pela graça ou pela misericórdia de Deus que recebi no sacramento da confissão. Agora, dentro disso, por exemplo, quando a gente fala da penitência, falamos da questão do sacrifício, as pessoas hoje, pela sua experiência pastoral, esse medo da confissão, porque existe isso ainda, as pessoas conversam, comentam com a gente, esse medo o senhor acha que se deve a quê? Uma falta de esclarecimento, ou a pessoa ou não quer mesmo confessar e usa isso como desculpa? Como é que o senhor vê isso? Eu penso que acho que está na linha até da formação. Da formação da pessoa. Não só da pessoa, mas também dos nossos catequistas, que ao orientar, criam uma situação, ou às vezes até familiar também. Olha, se você não falar tudo, Deus vai se castigar. Olha, o padre vai ficar bravo. Então, eles criam estas mentalidades junto à criança que ela leva para o decurso da vida toda. E aí, quando ela se aproxima da confissão, ela fica meio receosa, trazendo estas ideias do passado,
geram o sentimento e automaticamente o distanciamento da confissão. Mas é complicado isso, né? Porque a pessoa vai trazendo um sentimento de culpa por aquilo que fez e vai criando um medo de chegar até o padre e dizer aquilo. Isso, a pessoa poderia até se libertar disso muito tempo antes e, no entanto, fica carregando isso a vida toda como um fardo, não é? Tem pessoas que vêm confessar com a gente, por exemplo, e tem, puxa vida, por que você não veio antes, não é? Para tirar esse fardo, tirar esse peso que, às vezes, não é tão complicado como a pessoa diz. E isso você disse uma coisa muito certa. A formação, às vezes, que a gente vai dando para as pessoas, vai criando esse distanciamento. E esse, talvez, medo de chegar até o padre, né? Como se o padre fosse um monstro ali que, olha, ele vai te condenar, ele vai saber. Essa imagem que, às vezes, não corresponde muito com essa questão da realidade. Isso é uma coisa importante, eu acho que é a maneira de a pessoa confessar. Nós falamos da caridade, da oração, falamos da confissão e da questão da penitência. A caridade, como a gente começou a falar, está diretamente envolvida, não só a questão da confissão, mas ela pode fazer esse gesto independente disso, durante a quaresma. Verdadeiramente. E como ela poderia exercitar isso? Uma das coisas que a igreja também propõe, dentre as muitas, é que você possa, neste tempo da quaresma, se propor, por exemplo, a um jejum ou uma abstinência e transformar isso num elemento caritativo, né? Ou seja, como é isso? Eu transformo, por exemplo, eu deixo de comer uma coisa ou faço jejum, portanto, deixo uma refeição inteira, transformo em um valor monetário e faço uma obra de caridade para alguém. Tem que lembrar que esta obra de caridade não quer dizer colocar na coleta da missa. Eu tenho que fazer uma obra concreta, eu tenho que transformar em dinheiro o meu esforço e fazer uma obra para alguém. Por exemplo, um alimento que alguém está precisando, um remédio, às vezes uma situação que um está passando. Olha, eu preciso comprar fraldas geriátricas para alguém, ou eu preciso ajudar uma outra pessoa, ele está precisando nesse momento do ônibus para trabalhar, porque não está conseguindo. Então, eu posso comprar material escolar para uma criança. Nossa, então tem várias possibilidades que esse gesto de caridade, esse gesto concreto, inclusive da quaresma, a pessoa pode fazer, não é? Exato. Só que uma das coisas que tem que ficar claro também nesse gesto é que ele só pode ser mediante o meu esforço. Como é isso? Bem claro, é bom a gente... Aliás, podemos começar o bloco seguinte falando sobre isso? Porque eu gostaria até de dar uma dica para você que está em casa, que você, estamos falando sobre quaresma, e o nosso EAD aqui, EAD século XXI, tem como proposta para esse tempo da quaresma o Retiro Quaresmal, que já está em andamento, claro, começou a partir da quarta-feira de cinzas. E é um curso gratuito, está disponível no nosso EAD. E você que quer experimentar com orações diárias através da internet, momentos especiais para a sua vida, para que a sua quaresma seja vivenciada de maneira diferente, a partir daquilo que o Padre Carlos até tem dito, você está vendo aí na sua tela, ó. É o Retiro Quaresmal, um curso, a gente fala, um curso gratuito, um momento gratuito, a gente chama de curso, mas porque está dentro do sistema de EAD. Mas ali você pode conhecer e aprender muita coisa. Tem ali o orientador, o material que você vai precisar usar, tudo aquilo que for importante para que você viva muito bem o seu tempo da quaresma. Então, como dica, no final desse nosso bloco para você, Retiro Quaresmal aqui no EAD século XXI. Acesse pelo nosso portal www.rs21.com.br e ali você vai saber tudo sobre esse nosso Retiro Quaresmal. Tenho certeza que para você vai ser muito bom. Vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta conversando sobre essa questão da caridade, esse propósito que o Padre Carlos já nos adiantou para que fique bem mais claro para você. Um breve instante, daqui a pouco a gente já volta.